1 João, capítulo 3, verso 7, diz assim: Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Verso 8: Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Pai santo e bendito, sem o socorro dos céus, esse momento será em vão e inútil. Por isso, humildemente pedimos, concede-nos a tua bênção. Faz com que a tua voz seja ouvida no mais íntimo do nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. De Bíblias abertas, os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, esta primeira carta do apóstolo João é também uma preciosa dádiva de Deus para a sua igreja. João era pescador, homem rude, iletrado. Quem estuda o grego de 1 João encontra erros gramaticais e um escrito de alguém que realmente tinha dificuldades com a gramática, com a alfabetização. João era um homem rude. D.L. Moody, um dos maiores evangelistas conhecido no mundo inteiro como um dos grandes homens de Deus, foi um homem extremamente rude, quase que analfabeto. Começou o seu ministério nos lugares mais pobres de Chicago, onde ninguém queria ir, porque ele poderia pregar para as pessoas e ele poderia errar bastante ao ler ou falar, porque ele falava muito errado. Ele não havia sido escolarizado, mas Deus fez com que esse homem fosse ouvido em Londres e nas principais universidades americanas de teologia. Ele foi levado para pregar o evangelho. Então Deus pode usar vasos de barro para a sua glória. E João foi um vaso de barro. A sua carta, meus irmãos, é excepcional. É um presente de Deus para a vida da igreja. Por isso, nós podemos nutrir de esperança de que Deus nos use, porque Deus usou um rude pescador iletrado para nos brindar com um evangelho e cartas preciosas. E nesta carta, João, meus irmãos, está combatendo algumas doutrinas erradas que foram infiltradas, foram semeadas no seio das igrejas por falsos mestres, falsos apóstolos e falsos profetas. E lendo a carta, a gente observa, pelo tipo de refutação que João faz, que basicamente tinham dois tipos de heresias. A primeira delas era a de que quem é de Deus, nasceu de Deus, não peca. Ele é completamente liberto, ele tem uma nova natureza, ele não peca mais. E João vai dizer: se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos, estamos chamando a Deus de mentiroso. Pela influência do metodismo de John Wesley, de uns séculos para cá, essa doutrina da impecabilidade do crente após o novo nascimento se disseminou no mundo todo. Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, no sul do Brasil, algumas igrejas foram até tiradas da Convenção Batista Brasileira por ter abraçado a doutrina de que aquele que é salvo não peca mais. Mas essa doutrina não ganhou muito espaço no nosso meio. Uma outra heresia que João estava procurando refutar é a de que
Quem tem o conhecimento, a gnose, o conhecimento, porque havia um gnosticismo rudimentar já nascendo no seio da igreja, a doutrina ensinava que se você tem a doutrina certa, o saber, o conhecimento, então a vida moral não tem muito problema. A fé em Deus e a vida pecaminosa eram compatíveis. O pecado cometido no corpo e na conduta e no caráter não tinha tanto problema se você conhece a verdade. Uma intelectualização do cristianismo divorciado da vida moral. E esse tipo sutil de doutrina hoje encontra-se muito espalhado no nosso meio, ou seja, se eu sou de Deus, eu conheço a verdade de Deus, então a minha vida moral não importa tanto. Certa pessoa recentemente me procurou para dizer: pastor, as coisas mudaram. Por quê? Porque eu vejo agora cristãos com os quais eu convivi, domingo não vão mais ao culto, porque durante a semana tem uma reunião na sua residência. Então, o domingo não tem mais culto. Eu vejo que estas pessoas agora têm casa de veraneio e as namoradas dos filhos, cada uma delas dorme nos quartos os namorados da filha, cada um tem um quarto e os seus namorados dormem lá como marido e mulher. Então, como é isso? As coisas mudaram? O que está acontecendo? Eu fui indagado. E essas pessoas defendem, não tem nada de mais isso. Estas coisas não têm nada a ver, nós cremos em Deus, conhecemos a verdade, mas isso não importa. Eu posso ser desonesto no trabalho, porque é impossível andar reto nas questões legais, nas leis trabalhistas, e podemos admitir coisas erradas na nossa vida moral, profissional, porque isso não tem nada a ver com a nossa vida espiritual. João combate estes pensamentos errados que desde os primórdios, se infiltraram na igreja. E João começa o verso 7 dizendo: filhinhos. Mais uma vez eu destaco, como nós vimos no verso 1, que a palavra usada por João literalmente significa criancinhas, porque João nos diz que Deus nos gerou e que nós fomos gerados por Deus, portanto nós somos filhos de Deus. Mas enquanto Paulo fala que somos filhos de Deus por adoção, e aí ele destaca a questão da adoção legal e afetiva, João não fala da nossa filiação por adoção legal ou afetiva, mas ele diz que Deus nos gerou. E quando você gera alguém, você compartilha com aquele que você gerou sua natureza. Por isso nós não geramos animais, nem aves e nem peixes, nós geramos seres humanos e nós compartilhamos vida. Os nossos filhos recebem a nossa natureza humana e a vida que nós compartilhamos quando geramos. E João disse que nós somos nascidos de Deus porque Deus nos gerou. E nós somos filhos de Deus porque nascemos de novo. Houve uma geração, Ele nos regenerou, nos fez nascer de novo. Nós somos filhos de Deus, recebemos a natureza divina. Nós temos a vida eterna, que é a vida de Deus. Nós somos novas criaturas. Por isso, João não usa a palavra grega para filho, mas criancinhas, para enfatizar a natureza divina que recebemos na regeneração e a vida eterna que recebemos na regeneração. Filhinhos, de uma maneira muito carinhosa, João se dirige aos seus destinatários e a cada um de nós, e ele agora, meus irmãos, vai nos apresentar um imperativo. O que João dirá agora é uma ordem. O verbo está no tempo presente, e eu já tenho ensinado que isso na língua grega implica em continuidade, equivale ao gerúndio em português. João dará uma ordem, o verbo está no imperativo, uma ordem que é para ser cumprida todo o tempo e o tempo todo. Não podemos em nenhum momento sequer deixar de obedecer o que ele vai mandar. E a ordem é: filhinhos, ninguém vos
engane. Ninguém, nem o pastor da igreja, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, familiares ou o seu próprio coração. Ninguém, inclui o meu próprio coração, ninguém vos engane. Eu quero, meus irmãos, que nós agora, os irmãos que estão com Bíblias abertas, tenham ideia do conteúdo desta palavra, engano, e onde ela aparece em outros lugares e como ela foi traduzida, para que os irmãos percebam que o engano pode ser na área da doutrina ou na área da questão moral. Portanto, João percebia claramente influências que queriam desencaminhar a igreja, tanto intelectualmente, doutrinariamente, quanto moralmente. Vamos ver? Vamos abrir aí em Mateus 18. Que vos parece se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar? Olha aqui, a mesma palavra traduzida agora como extraviar. Não deixará as 99 nos montes para ir em busca da que se extraviou? E se acontecer de achá-la, em verdade vos digo, que terá maior alegria por essa do que pelas 99 que não se extraviaram. Portanto, João está dizendo: filhinhos, ninguém vos extravie. Não deixe que ninguém, fraudulentamente, que ninguém os tirem do caminho. Coloquem vocês no caminho errado. É um extravio, tanto de vida quanto de doutrina. Vejam Mateus 22, versículo 29. Jesus, porém, lhes respondeu: este é o vosso erro. É a mesma palavra, erro, porque a palavra significa engano, extravio ou extraviar ou erro. E aqui ele está dizendo: o erro de vocês é doutrinário. Eles perguntaram: se um homem casa com uma mulher, ela fica viúva, o irmão casa com ela, novamente fica viúva, e assim 7 na ressurreição, porque eles não acreditavam. Quem vai ser o esposo dela? Jesus disse: vocês erram por 2 razões: não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Erro doutrinário. Essa atitude de vocês para com a ressurreição e esta armadilha que vocês armaram para mim é produto de erro doutrinário. Então a palavra enganeis usada por João tem o sentido também de doutrina. Não deixem que vocês sejam extraviados doutrinariamente. Vamos ver, meus irmãos, Mateus 24, verso 4 e 5. Jesus lhes respondeu: tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E sabe como é que vão enganar? Com sinais, prodígios e maravilhas. Então, observe que podemos ser enganados na esfera moral, esfera doutrinária, e podemos ser enganados também por conta dos milagres. Cuidado com os milagres. Verso 11: também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verso 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Louvado seja Deus, porque os escolhidos de Deus não serão enganados. Portanto, cuidado com a doutrina, cuidado com milagres. Eles serão afiados instrumento na mão dos falsos profetas e mestres para enganar as pessoas. Vamos para João capítulo 7, meus irmãos. João capítulo 7, verso de número 12. Havia muitas opiniões sobre ele entre o povo. Alguns diziam: ele é um homem bom, mas outros diziam: não,
pelo contrário, engana o povo. Jesus foi acusado de ser um enganador. Agora vamos voltar para 1 João e vamos ver em 1 João, capítulo 1, verso 8, se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. É um engano, é um extravio. Vamos ver 1 João 2,26. Eu vos escrevo essas coisas, tendo em vista os que vos querem enganar. Irmãos, observem que sempre, desde os primórdios, existiram os enganadores. Eles sempre existiram, eles sempre se infiltraram nas igrejas, com doutrinas erradas, com moral errada e com milagres. Deus tem permitido que eles operem milagres, mas quem ouve a palavra não anda atrás de milagre, sabe discernir o falso do verdadeiro. Apocalipse 2:20. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Ela seduz, ela extravia, ela engana. A mesma palavra traduzida aqui como sedução. Veja aí, Apocalipse 12:9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Milhares, talvez milhões de demônios enganadores na terra. Por isso, João diz: filhinhos, ninguém vos engane. Tem demônios à beça e tem o Satanás, usando falsos profetas, falsos apóstolos e falsos mestres para enganar. E mais, eles estão sob o poder do diabo e vão operar sinais, prodígios e maravilhas. Cuidado com o engano. Apocalipse 13:14, observem aí. E por meio dos sinais que lhe fora permitido fazer na presença da besta, enganava os habitantes da terra e lhe dizia que fizessem uma imagem à besta que havia sido ferida pela espada e sobrevivera. A primeira besta vem do poder político, a segunda vem da religião. A segunda besta a religião a serviço do Estado, do poder político constituído. Queridos irmãos, não podemos abrir mão de uma das cardinais doutrinas batistas, a separação entre o Estado e a igreja, e entre política e igreja. A segunda besta serve a primeira, a religião será serva do poder político. Vejam Apocalipse 18, verso 23. A luz da candeia não brilhará em ti, e a voz do noivo e da noiva não se ouvirá mais em ti, pois teus comerciantes eram os nobres da terra, e todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. Está falando da queda da Babilônia. Roma foi chamada de Babilônia, e o grande império futuro também será assim chamado, o império do anticristo. Os irmãos vejam Apocalipse verso 19 e 20 e observem que nesse verso lido antes, o erro não foi por milagres, não foi doutrina e nem foi moral, foi feitiçaria. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que realizou diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram jogados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Observem que o engano se deu por meio de sinais.
Hoje o mundo está atrás dos milagres, as igrejas que operam milagres. Meus irmãos, muito cuidado, mais uma vez, Apocalipse 20, verso 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações. Quem é que está enganando as nações, meus irmãos? Até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Veja o verso 8. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-los para a guerra. Verso 10 agora. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Depois os irmãos viram que a besta e o falso profeta, agora é o próprio diabo, onde estão a besta e o falso profeta, eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então nós observamos que o diabo é chamado de o enganador. Ele engana as nações, os demônios são enganadores, e os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos mestres, com o poder sobrenatural satânico, farão feitiçarias, operarão sinais, prodígios e maravilhas, trarão desvio moral e doutrinário. E João está dizendo: filhinhos, ninguém vos engane pelo milagre, pela feitiçaria, pela doutrina errada ou pela conduta moral errada. Ninguém vos enganeis. Agora, a segunda lição deste precioso verso. João é prático. Com João não tem neutralidade, nem meio termo. Ou é, ou não é. E ele vai dizer: quem pratica a justiça é o quê? Justo. Quem pratica. Meus irmãos, João não toca na doutrina da justificação. Mas observem bem, nós devemos praticar a justiça, não para sermos justificados, mas porque somos justificados. A base da justificação é a justiça, é o mérito. E Deus nos justifica, ou seja, nos declara absolvidos, portanto, sem culpa, e quem não é culpado não pode ser condenado ou castigado. A Igreja Católica confundiu a justificação, o aspecto da justificação legal e da justificação moral. E porque confundiu justificação com santificação, daí decorre que as obras são importantes para a salvação. Vou dar um exemplo para diferenciar justificação moral de justificação legal. Se um homem entra numa casa, ele violenta todos os moradores da casa, depois ele mata os moradores e ele rouba. Esse homem, vamos supor, é pego, é preso, passa 40 anos na cadeia, ok? Os 40 anos venceram, as portas do presídio se abrem e ele anda pelas ruas. Ele passa por uma blitz, ele passa pelas autoridades, pelo juiz que o condenou, o policial que o prendeu. Ele é um homem legalmente justo, porque ele pagou o que a lei dele exigiu. Ele foi condenado e ele pagou a condenação. Ele está ali, tramando no coração qual é a casa que ele vai entrar para roubar, matar e violentar. Ele não é moralmente, ele não foi justificado moralmente, mas legalmente ele é justo no sentido legal. Ele cumpriu a lei. Justo é quem está reto com a lei, é quem está correto com a lei. Uma blitz me para, a minha carteira de motorista está em dia e o documento do carro também. Perante a lei eu estou justo, legalmente eu estou legal, eu não estou na ilegalidade, portanto eu não tenho culpa, eu não posso ser multado. Então,
Justificar legalmente é declarar que esta pessoa não tem mais culpa porque pagou, portanto não deve mais nada. Mas moralmente ele continua, meus irmãos, podre por dentro. A justificação é legal, é forense. Quando Deus nos justifica, Ele não nos torna legalmente justos, Ele nos torna legalmente justos, não moralmente justos, porque se fôssemos moralmente justos, nós nunca mais pecaríamos. Então, nós não temos mais pena a pagar, não temos mais culpa, porque Jesus, verso de número 5, se manifestou para tirar os pecados. E como é que Ele tira os pecados? Ele toma sobre si a culpa e a condenação, que eles são dignos, e paga, e morre, sentença de morte ele paga, legalmente justos, não moralmente. No entanto, quem for legalmente justificado, vai procurar praticar a justiça, e isso é santificação, é a prática dos padrões morais revelados por Deus nos seus mandamentos. Então, quando Deus nos justifica, Ele nos declara sem culpa e livres da condenação eterna, com base na justiça de Cristo, porque Ele pagou, Ele satisfez o que a lei de Deus exigia, e a lei de Deus exige que o pecado seja punido. O pecado foi punido nele, e quem está unido a Ele usufrui do pagamento da dívida. Por isso João está dizendo, quem pratica a justiça é justo. Observem bem, a prática da justiça revela que o homem foi justificado. Quem foi justificado, declarado inocente aos olhos de Deus, e está sendo santificado, ele pratica a justiça porque ele é justo. E o que significa praticar a justiça? Praticar, meus irmãos, significa, por exemplo, exercitar-se. Quem joga futebol uma vez a cada 3 meses, não pratica o esporte do futebol. Quem a cada 3 meses nada 1 hora, não pratica natação. O que caracteriza a prática de um esporte é o exercício constante, sistemático. Então o indivíduo pode dizer, eu pratico. Os irmãos querem ver como essa palavra ela é importantíssima para a nossa doutrina? Vamos para Mateus 3. Vamos para Mateus, capítulo 3. João disse que quem pratica a justiça é justo. Então veja Mateus, capítulo 3, versículo 8. João Batista diz, produzir fruto próprio de arrependimento. Produzir. Aquele que pratica a justiça. O que é que João está pedindo? Produza fruto próprio de arrependimento. João está dizendo, a ira de Deus virá, e eles estão procurando fugir da ira, acreditando que o batismo poderia livrá-los, a cerimônia. João disse, negativo, o meu batismo é na base do arrependimento. Cadê as evidências do arrependimento? O fruto é o produto da árvore. E se ele está dizendo, produza fruto de arrependimento, é que esta árvore chamada arrependimento, ela vai dar frutos. Qual é o fruto? João vai dizer, quem roubava não rouba mais. Se você tem 2 de vida com quem não tem nenhuma, não aceite suborno. São os frutos, as evidências. E João está pedindo, produza. É a mesma palavra usada por João para dizer que quem pratica a justiça é justo. Quem produz o fruto do arrependimento é alguém que já se arrependeu e foi justificado por Deus. Veja aí o versículo 10. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquele que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Porque pelos frutos se conhece a qualidade da árvore. Um fruto mau é uma árvore má. A árvore vai ser cortada porque ela não é uma vida de Deus. Por isso ela vai ser cortada, porque ela não produz o fruto do arrependimento. Vamos Mateus 4, 19. E disse-lhes, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha aí o mesmo verbo, só que aqui é traduzido por farei, fazer. Quem pratica, quem produz justiça, quem faz justiça,
é justo. Observem a riqueza da palavra: produzir, fazer, praticar. Temos que praticar justiça, meus irmãos, produzir justiça. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele que, porém, os cumprir, olha aí agora a mesma palavra traduzida por cumprir, e ensinar, será chamado grande no reino do céu. João está dizendo: ninguém vos enganeis. Quem pratica, quem faz justiça, quem produz justiça e quem cumpre a justiça, obedece aos padrões morais revelados, a justiça de Deus, é justo. Portanto, quem não pratica a justiça, quem não vive de acordo com os mandamentos, as normas, os princípios morais revelados, não é de Deus, irmãos, não é justo, não foi justificado. Então eu tenho que olhar a minha vida e perguntar: eu produzo, eu faço, eu cumpro, eu pratico a justiça? Ora, Jesus disse que temos que buscar em primeiro lugar o reino e o que mais? E a sua justiça. O Brasil é um estado, não é um reino, é um estado, e ele tem a sua justiça. E nós temos que obedecer à justiça brasileira. E Jesus disse: busque em primeiro lugar o estado de Deus, o domínio, o reino de Deus e a justiça dele. E todas essas coisas serão acrescentadas. E ele disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no céu. Porque a justiça dos fariseus é: se eu nunca deitei com uma mulher, sendo casado, eu não adulterei. É uma justiça onde eu só me conformo externamente para com a lei de Deus. Ela não ataca, ela não atinge o coração. Se eu nunca dei um tiro, uma facada, ou nunca quebrei o pescoço de alguém, nunca matei ninguém, eu nunca desobedeci ao não matarás. E Jesus disse que o ódio equivale a matar. Então, o que é exceder em justiça? É ir além de uma mera conformação externa ao mandamento, mas também buscar obedecer no coração, evitar a concupiscência, a cobiça, o ódio e etc. Então, quem pratica justiça é justo. Irmãos, tem muitas passagens, então vamos voltar para 1 João e vamos ver 1 João capítulo 1, verso 6, e diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O justo pratica a justiça, mas ele também pratica a verdade. A verdade é o esporte predileto dele e ele pratica a verdade. Veja verso 10: se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e sua palavra não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, cometer pecado, praticar a justiça ou praticar o pecado? Praticar o pecado é cometer pecado. É a mesma palavra. Querem ver? 2,17. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade ou pratica a vontade de Deus permanece para sempre. Se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O que vive habitualmente em pecado, olha aí como agora foi traduzido, viver habitualmente. Poderia ter sido traduzido, aquele que pratica o pecado. Então, observe, praticar a vontade de Deus, praticar a verdade, praticar a justiça ou praticar pecado. João, meus irmãos, é claro e objetivo. Quem pratica, obedece, cumpre, faz, produz justiça. Justiça é retidão de caráter e retidão de conduta. É justo, porque foi justificado. Então nós não praticamos justiça para sermos justificados, mas porque fomos justificados, praticamos a justiça, porque somos justos legalmente, moralmente não. Se fôssemos,
seremos perfeitos. Ainda não somos, um dia seremos. Assim como ele é justo. Irmãos, os irmãos observem a teologia e a ética. João vai basear a prática da vida moral elevada e ilibada, a prática da justiça, na natureza do caráter de Jesus. Por isso Deus diz: seja, porque eu sou santo. É a doutrina. Seja santo. 1 João 3,3, ele é puro. Quem tem a esperança de vê-lo manifestado em glória e ser como ele, já começa agora a se purificar, porque ele é puro. Observem que a doutrina das últimas coisas, a escatologia, gera uma atitude de purificação. Então, o que Deus é, o que nós devemos ser, o que Deus faz, o que nós devemos fazer. Ele é puro, eu devo ser puro. Ele é justo, eu devo praticar a justiça. Então, diz o texto bíblico, assim como ele é justo. Jesus foi justo moralmente, porque ele nunca desobedeceu uma lei, um mandamento sequer de Deus. E ele é justo legalmente, porque ele não tem culpa. Se os irmãos verem no versículo 4, João definiu o pecado como rebeldia, e a palavra rebeldia contra a lei significa anomia, falta de lei. Literalmente a palavra significa ilegalidade. João define pecado é ilegalidade, é estar na ilegalidade. Eu já dei um exemplo: se a minha carteira de motorista está vencida, eu estou dirigindo na ilegalidade. Se o documento do carro não está do ano correto, eu estou na ilegalidade. Se eu estou num país como estrangeiro, o visto de turismo ou de turista já expirou, eu estou ilegal. Eu estou fora da lei. Pecado é estar fora da lei. Da lei de quem? Da lei de Deus. Pecado é ilegalidade. Irmãos, mas Jesus é justo, porque ele nunca violou a lei de Deus. Então ele é moralmente e legalmente justo. Por isso, no versículo 6, João relaciona a impecabilidade, a pessoa justa, com o tirar pecados, porque pecador não tira pecado de ninguém. Portanto, ele precisava ser isento de pecado. Só o justo podia morrer pelo injusto. Jesus, o justo. Portanto, averigue a sua vida. Você pratica a justiça? Você pratica todos os dias a retidão? Diante das possibilidades de ser desonesto, você pratica a retidão, a corretude, aquilo que é correto, aquilo que é reto? João diz: quem pratica a justiça é justo, porque ele é justo. Jesus é justo, e eu não posso ser diferente dele. Meus irmãos, a minha oração nesta manhã é que Deus nos ajude a entender, em primeiro lugar, que o cristão, porque nasceu de novo, é uma heresia dizer que ele nunca peca. Mas é igualmente uma heresia dizer: você pode ser de Deus e viver com uma pessoa sem se casar, ter vida sexual antes, depois ou durante o casamento. Podemos ser desonestos no lidar com as pessoas, tirar os direitos dela, fazer alguém trabalhar mais do que deve, não pagar a hora extra, ou deixar de trabalhar e receber trabalhando. São coisas do dia a dia. Quem pratica a justiça diz: não, eu não vou faltar o trabalho, eu sou pago para trabalhar, não vou inventar doença, não vou matar ninguém, eu vou trabalhar. Isso é praticar a justiça. Praticar a justiça é dizer: o meu funcionário trabalhou mais do que o horário diário contratado, ele merece a hora extra. Isso é praticar a justiça. Praticar a justiça é não aceitar modificar uma nota fiscal para ganhar mais, ou para isso ou para aquilo. Meus irmãos, isso é praticar. E João está dizendo: esse é o teste, aplique o teste. Quem pratica a justiça é justo porque foi justificado. Quem não pratica a justiça, mente, engana,
tem uma vida assim, não foi justificado. Então, a salvação tem seus frutos. Se você não colhe os frutos da salvação no seu dia a dia, pode questionar se você é salvo. Salvo é salvo. Justificado foi justificado. Ele não é perfeito, mas ele pratica isso. Num jogo você pode até perder um jogo, mas você volta porque você quer ganhar. Você pratica. Exercitar-se na justiça de Deus. São os valores morais revelados, principalmente os 10 mandamentos. Se Deus permitir, nós vamos ver de noite a conclusão lógica do que João está dizendo nesse verso, no verso seguinte. Vamos orar ao Senhor nesse momento e pedir a Deus: Senhor, o Senhor me proíbe de eu deixar que os outros me enganem. Mas será que eu não estou me enganando a mim mesmo quando digo eu sou crente? E eu não vejo na minha conduta o fruto da justificação, que é a justiça? Ninguém vos enganeis, isso inclui você. Não deixe que seu coração pecaminoso te engane. A Bíblia diz que não tem nada na face da terra mais enganoso do que o nosso próprio coração. Não acredite nas mentiras do seu coração. Leia a palavra de Deus. Quem pratica a justiça é justo, porque Jesus é justo.